Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, gravando esse vídeo mais precisamente às 2h33 da tarde do horário oficial de Brasília, edição de número 609 deste canal, com a volta da Fórmula 1, dessas férias longas, 3 semanas, férias mais do que merecidas para todo mundo, porque além deles fazerem o que gosta, ganha para isso e estão lá para nos divertir. Para quem gosta de automobilismo, obviamente. Teremos a volta das férias no Grande Prêmio da Holanda, nesse mar laranja, ao que tudo indica, sem a tal prevista greve dos taxistas. Parece que rolou um acordo para não atrapalhar, porque obviamente vai muita gente se deslocando, é uma área praiana, não tem muito onde escoar o trânsito. Parece que rolou bom senso lá pelos lados da Holanda. Em isso acontecendo, segue o jogo na questão da programação, que tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super Cup. Ou seja, você que tem o F1 TV instalado no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, deleite-se. Dá para ficar o sábado, a sexta, o sábado e o domingo inteiro praticamente, ou boa parte dele, assistindo corrida. Tá aí a previsão não, o preview, né? A, como é que a gente pode traduzir preview para o português sem usar um neologismo? A prévia do Grande Prêmio da Holanda lá para Zandvoort com os pneus C1, C2, C3. Não é a gama mais dura, vamos lembrar que o pneu duro tem o C0, né, a partir desse ano, ou seja, é uma da gama que costuma dar a opção, dependendo da temperatura da pista, entre uma e duas paradas. Parece que a previsão do tempo limpou um pouco. No começo da semana estava com previsão de chuva para domingo. Essa chance de chuva caiu ali por volta para a volta dos 40%, e quando ela baixa de 50% é muito difícil. Fica uma umidade relativa do ar alta, mas é muito difícil que haja a precipitação. Em sendo assim, corrida para pista seca, ajuste de cambagem menos 3 graus na dianteira, menos 2 na traseira. Eu acredito que é uma cambagem um tanto quanto arriscada, não arriscada, mas agressiva para os pneus, uma vez que nós temos pelo menos 3 curvas no circuito que tem uma senhora de uma inclinação. A última curva, curva 5, e ali, antes da entrada do última parte do miolo, também tem uma curva com inclinação menor que as outras duas, obviamente, mas tem, né? E a própria primeira curva também, a tal da Tarzan, ela tem uma certa inclinação. Seja, se o pessoal e eles vão com esse ajuste de suspensão, é muita pressão em cima dos pneus do lado esquerdo, porque é um circuito que é no sentido horário, mais curvas para o lado direito. Óbvio, não havendo a chuva, é Max Verstappen e mais 2 no pódio. Pelo tanto que anda de reta esse carro da Red Bull, é difícil não imaginar que o Pérez, a não ser que arrume, né, aqueles treinos de classificação ficando no Q3, no Q1 ou no Q2, aí vai ter vida difícil. Mas mesmo se ficar no Q2, largando ali por volta da 11ª, 12ª posição, ainda dá para pensar em chegar lá na frente no pódio. Para efeito de campeonato, obviamente, só vem o título com mais antecipação, porque é muito dificilmente essa vitória não ficará com o Max. Previsão de autódromo lotado, mais de 450 mil pessoas nos 3 dias, ou seja, não vai dar para respirar perto ali da região de Zandvoort. O pódio, já para deixar, porque eu tenho esquecido em edições anteriores de deixar a aposta para Queen, Verstappen. As, então, Verstappen Pérez, beleza. A terceira colocação é uma verdadeira do incógnita. Eu vou de McLaren, eu vou de Norris. Acredito que a McLaren vai vir com um pacote forte depois aí das férias, e na crescente que eles vieram. Não fosse o ajuste de asa que eles tivessem escolhido lá na que eles haviam escolhido, perdão, lá na Bélgica, o carro ia andar mais e o Norris poderia se recuperar ainda mais em relação
aquela tática bizonha que a McLaren fez de colocar pneu duro na pista gelada e molhada lá de Spa. Mas na questão competitividade, o carro está bem. A Mercedes tentando fugir do porpoising com relação à altura do carro. E a Ferrari, Ferrari, diz que vão vir bem com atualizações no carro. Só que assim, né? A pessoal da suspensão fala que é aerodinâmica, o pessoal da aerodinâmica fala que é suspensão, ou seja, tá tudo em paz, tudo azul. Verdade é que, segundo relatos, né, principalmente do próprio Vasseur, o negócio é para 2025. É um ano para mapear, o segundo ano para arrumar a casa e a galera começa a chegar para trabalhar mesmo para 2025. Obviamente, o Vasseur está tentando antecipar essa questão de início de contrato, porque tem o famoso Garden Leave. Garden Leave, para quem não conhece, é o período de. Não é abstinência que fala, é o período de quarentena dos engenheiros ou dos profissionais de Fórmula 1 em função da posição que eles ocupam na equipe concorrente. Por exemplo, o Adrian Newey, se for sair hoje, vai pegar o próprio exemplo do Adrian Newey no passado, quando ele saiu da Williams para a McLaren, ele teve um ano de quarentena. Deixaram ele pensar um ano no carro da McLaren para 98, para 98 não, para 99, perdão, com o pessoal da Mercedes empurrando. Aí virou aquele foguete, né? Que depois a Ferrari fez das tripas coração para tentar fazer o Irvine campeão do mundo. Enfim, se bem que, porque 97 foi a briga, né? 97, não, ele saiu no final de 96, 97 ele ficou, ele entrou em 98, aí fez aquele foguete do Bi do Raikkonen, foi o Adrian Newey lá na McLaren. Enfim, tá aí. Mercado de pilotos. Robert Schwartzman fará o TL1 na sexta-feira. Treino livre 1 no lugar de quem? Quem? Ah, Carlos Sainz, obviamente. E já começa, né, a preparação. Ô, vem cá, Schwartzman, você consegue então passar boas informações do carro já numa condição simulando os treinos de corrida, né? Será que você está pronto para 2024 já, meu querido? Vamos poder rasgar o contrato do Sainz, que essa é a vontade de meia Ferrari depois da série de brigas que teve um ápice lá na Espanha, nos rádios, né, do Sainz. Deu uma apaciguada, depois outra série de rádios mal educados lá na Áustria. E agora parece que o próprio Sainz com a Ferrari olhou para Cardoso e falou: não quer saber? Vamos parar de brigar porque a gente sabe que não vai mais dar certo. Uhum. É, e, obviamente, o Sainz ainda tem contrato, mas se o Schwartz senta lá e faz aquele golfinhê, né? Aquela golfinhadaça básica, sobe e faz aquela graça na sexta-feira. Pensou se ele lidera o treino livre de sexta? À frente do Leclerc, umas 3 posições? Nossa! Mas o Sainz vai entrar no TL2 azulando o asfalto. E aí é onde o Sainz se lasca, porque ele quer andar mais do que o carro e acaba batendo a Ferrari. E já vimos bastante isso no ano passado. Mas a Ferrari sabe que, ou a Ferrari já se conformou que o líder é o Leclerc. É isso que é. Para nós ferraristas, né? Reza, segura a mão de Deus e vamos embora. E o Pérez, que nesse meio período também fez hora extra lá na fábrica, né, no simulador. Não pode ter trabalho de engenheiro, mas nada impede do piloto sentar no simulador e ficar testando um monte de coisa. Vamos ver como é que o mexicano vai voltar. E a Haas confirmou hoje a sua dupla de pilotos. Nico Hülkenberg e Kelvin Magnussen. Sem surpresa. Estava ali, até o Magnussen levou um ultimato, deu uma recuperadinha lá na Bélgica, né? Mas o próprio dinamarquês reconhece que não é a temporada dele esse ano e agradeceu mais uma chance. Ou seja, ele sabia que a cabeça dele estava a prêmio pelas parcas posições de grid que ele estava conquistando nos treinos classificatórios, enquanto o Hülkenberg está levando o carro para o Q3. Aí fica difícil justificar que só o carro é ruim, né? Ele é bom de treino, mas chega na corrida vai todo mundo para trás. Então, dentro do que estava disponível no mercado, entre pilotos de Fórmula 2,
Pilotos que já passaram pelas mãos do sistema Ferrari de desenvolvimento, né? Aí coloca o Giovinazzi no meio, coloca o próprio Schwartzman, porque também poderia ser o caso de, tira o Magnussen, põe o Schwartzman para o ano que vem e vamos ver o que dá. E aí a gente se aguenta com o Sainz mais um ano, que poderia ser a saída para a Ferrari fazer isso. Lembrando que a Alfa Romeo vai em marca, ainda com motores Ferrari, vai ser Haas Alfa Romeo para o ano que vem. Então é isso. São essas informações, estas as nossas análises da Fórmula 1. Fórmula 2 vai ter o Enzo brigando de novo pela quarta posição. O Enzo, cara, parece aquele meme do sapinho fugido da cobra. Tem um vídeo no TikTok que é o sapo fugindo da cobra, que a cobra tá com fome. Então, o sapo foge. É o que o Enzo tá fazendo com a briga do quarto lugar. Na hora que eu acho que ele perdeu, que a cobra vai chegar, ele vai lá e foge da cobra. Nosso tubarãozinho, Enzo Fittipaldi, fazendo. Depois do final de semana que ele fez na Bélgica, Zandvoort não é uma pista tão difícil. Óbvio que depende de um bom acerto de carro, mas não é aquela pista tão impossível de fazer boas coisas. Pista muito junta, né? O pessoal se bate, tem safety car, aquela história toda. E na Fórmula 3, não tem. Eu falando aqui que tem Fórmula 3. Fórmula 3 tem só lá na Itália. Tem quase um mês e meio sem corrida de Fórmula 3. Eu falando que ia ter no começo do vídeo aqui Fórmula 3 na Itália. Uma anta esse Carlos Anovello. Bom, Fórmula 3 não corre em Zandvoort, até porque os pits são meio acanhados. Não tem muito lugar na Holanda para colocar um tanto, né? 70 carros. Aí leva os Porsche Super Cup, que tem as tendinhas, né? Fica tudo tranquilo lá. Ou seja, previsão de um ótimo final de semana, ainda que a corrida da Holanda em anos anteriores só tivesse graça com o safety car, mas quando o safety car entra, dá aquela bagunçada e a gente acorda. Porque, né, até aquele lance do Tsunoda no passado, que depois a FIA até investigou para ver se não tinha mutreta, a corrida tava aquela verdadeira lástima. Tá muito ruim de assistir o Grande Prêmio da Holanda do ano passado. Teremos os nossos queridos automóveis da Fórmula Indy, os bólitos norte-americanos, lá em Gateway, fazendo o Bomarito 500 e com algumas bombinhas. Primeiro ontem, o Ericsson confirmou, né? Foi confirmada a assinatura de contrato do Ericsson com a Andretti. Assumindo que a Andretti tem Colton Herta, Ericsson e Kirkwood, o quarto carro, a gente sabe que o De Francesco vai espirrar. Mas assim, só se a família do Malucas realmente não conseguiu dinheiro. Mas o próprio Malucas falou, não fico na Dale Coyne, isso já foi anunciado há algum tempo. E o próprio Malucas, em entrevista nessa semana, já disse que parece que em Laguna Seca anuncia. Então, se anunciar em Laguna Seca é porque o dinheiro pingou. Então, Grosjean já espirra nessa brincadeira toda, porque a Andretti já confirmou que vai só com quatro carros para o ano que vem. E mudando a mentalidade, porque na Andretti, até esse ano, as 4 equipes trabalhavam em separado. Então, eram 4 equipes de carros diferentes. O seu Michael falou: não tá dando certo. O pessoal não tá se conversando, não tá trocando informação, tô jogando a dinheirama no lixo, porque os resultados, inclusive, esse ano só vieram alguns bons resultados, ou seja, 2 vitórias em circuito misto, nos ovais não foi lá muito legal, né? Os desempenhos não foram lá muito legais, os desempenhos da Andretti, ainda que Iowa tenha dado, né, algumas subida, o próprio Grosjean andou bem lá no Texas, mas não foi aquele, né? O Grosjean bateu, jogou um pódio no lixo, tudo mais. Então, o Andretti resolveu que vai buscar essa união das equipes, porque, gente, ano passado teve aquela briga do Grosjean com o Rossi, aí precisaram dividir para não sair no tapa. Aí foram com o mesmo, né? Mesma ideia para 2023 e o resultado a gente está vendo. Outra coisa, o Graham Hall vai de novo com o patrocínio da transportadora Hogan. Para quem não se lembra ou para quem é meio novinho,
A Hogan era uma das equipes satélites da Penske quando o Emerson Fittipaldi corria. Quando o Emerson teve a sua última corrida em Michigan, que ele foi acertado ali no pneu traseiro pelo Greg Moore e aí quase empacotou lá no muro em Michigan, o Emerson corria pela Hogan, que tinha uma joint venture ali com a Penske, menos moldes que alguns carros de hoje, por exemplo, a própria Meyer Shank faz com a Andretti. Naquela época tinha até gente da parte técnica da Penske que andava lá com a Hogan andava de motor Mercedes, então tinha todo um aparato pensquiano lá para ajudar o Emerson. Acabou que não rolou muito bem, né? Depois de Michigan aí acabou a Hogan, porque quem trazia dinheiro para o negócio funcionar era o Emerson. Aí vai colocar piloto jovem lá para desenvolver, obviamente seu Hogan fala, quer saber, eu vou gastar mais dinheiro com esse troço que não. É uma pista que já tivemos Sato brigando pela ponta, nós já tivemos o Tony fazendo ótima prova, chegando no pódio. Dependendo de como é ou quão acidentada é a corrida, a gente tivemos já Alonso Jr., né, as épocas da IRL, conquistando vitória lá. Foi convenhamos, né? Naquela época o Alonso Jr. corria para uma equipe pequena na IRL e ele conseguiu uma vitória lá em Gateway. Boa para os brasileiros, o próprio Elinho na época da IRL andava bem de Penske lá, ele com o Gil. O Gil teve uma pancada que ficou desacordado, né? Ficou segurando o pé no acelerador, deixou. Eu tava assistindo essa corrida, eu fiquei preocupado, rapaz. Ih, acorda, filho, tira o pé do acelerador, senão esse carro vai explodir, né? Mas tudo bem com o Gil depois. Ou seja, o próprio o Tony também, 300 pódios lá em Gateway, sempre andou bem, principalmente na época da Andretti. Agora, essa corrida pode marcar o título do Palu, que ganhou um processinho em conjunto na telha. A gente falou que tecnicamente hoje é a melhor opção. Não vai ter vaga na Fórmula 1 numa equipe competitiva tão cedo, minimamente competitiva, né? Se a gente falar de AlphaTauri como equipe de Fórmula 1. E aí o seu Zac Brown junto com a McLaren lá em Woking, mais a Arrow McLaren lá nos Estados Unidos, falou: vem cá, você vai ganhar um processinho. A ação está movida na Inglaterra, porque o Monaco Group é baseado na Europa, então eles tiraram um pouco o campo de jogo do Ganassi para tentar segurar o Palou de novo, porque na ação dos Estados Unidos o Ganassi já havia ganho no começo do ano, não foi ganho, teve um acordo. Aqui o Palou e a McLaren viram que ia perder, tiraram o time de campo. E aí o Palou correu esse ano pela Ganassi. O Zac Brown não é besta. Falou assim, eu já perdi aqui uma vez, vamos mover esse troço lá na Europa. E aí, agora, a ver, como diria meu amigo Rogério Elias. Lembrando, né, eu não falei na Fórmula 1, mas a gente tem o automobilismo para principiantes no sábado e no domingo. Sábado, após o treino de classificação, né, fechou lá o carro no parque fechado, começa a live. E no domingo, baixou a quadriculada, 5, 10 minutinhos depois, a gente entra online. Minha participação no sábado está sob júdice, mas no domingo estamos lá. Um recado online aqui, um recado ao vivo que a gente deixa para o Sandro e para o Rogério. Depois eu vou entrar e mandarei aquele zap para vocês dois para ver o que nós vamos fazer no sábado, porque realmente eu acho que não vai rolar, não vai dar tempo. E não acho que o Palu vai ganhar o título nessa corrida. A combinação, apesar dos cento e poucos pontos que ele tem de vantagem, a combinação não é muito favorável, porque ele tem que sair de Gateway com 110 pontos de vantagem para sair campeão tranquilo, né? Porque tem aquele esquema, né, que você faz 53, mas se você larga em 28º, chega em 28º, tira 8, então só pode tirar 45, 90. Então, o Palu tem, se o Palu chegar à frente tanto do Newgarden quanto do Dixon, o campeonato acaba. Não dá para tirar porque ele vai fazer alguns pontos a mais e aí nas duas últimas provas não dá para tirar a diferença. O Palu não precisa ganhar para ser campeão, mas ele tem que torcer. Agora, por exemplo, se der dobradinha lá na frente, Newgarden e Dixon,
vai tirar pelo menos 15 pontos da diferença. E aí, obviamente, ele iria tanto para Portland quanto para Laguna Seca precisando existir, mas é aquele negócio, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, como diria Everaldo Marques. O negócio pode complicar depois nas últimas. Vai que dá 2 abandono, né? Então, o interessante para o Palu é fazer uma corrida pensando no campeonato, na base da boa estratégia que ele está tendo nesse ano. O time de estrategistas da equipe dele da Ganassi está dando um baile na concorrência. E a gente teve também o Dixon ganhando na base da estratégia lá em Indianápolis. Ou seja, a Ganassi está completamente afiada. Carro, estratégia, piloto. Espetacular. A Ganassi não está com pressa nenhuma de definir os outros 2 pilotos, tá? Só um recado pra galera lá do grid. E mas a vencedor, cara, vai ser o Will Power. Pra gente tocar Queen na segunda-feira. E se der Palou em segundo, acabou o campeonato já em Gateway, tá bom? Então são mais ou menos essas as contas. Na Indy Next, o Franzoni não corre e até onde eu sei, o Kiko Porto faria essa etapa. Posso estar muito enganado, não sei se o Kiko Porto foi confirmado, mas depois da boníssima prova que ele fez ganhando 9 posições lá em Indianápolis, eu acho que vale a pena botar ele no oval para ver como é que tá. Ele que foi bom piloto na USF 2000 nos ovais, sempre deu bons resultados nesse tipo de circuito. E como é um oval curto, permite várias linhas, né? Vale o risco. Não é, por exemplo, andar em Texas ou Indianápolis, que aí né, precisa ter um pouquinho mais de ajuste fino de oval, tudo, andar muito perto de um carro. Em Gateway tem redução de marcha, freada. Então, puxa um pouquinho mais pro misto. É um oval, mas né, é Rio 400, né? Pronto. Tá feita aqui a comparação. Teremos a NASCAR, né? 36 corridas no ano, só 8 finais de semana que a gente não faz vídeo aqui que não tem a NASCAR. E eu fiz questão, vai ser em Daytona. Ou seja, né? Joga, até ronquei aqui, joga a loteria pra cima e vê quem pega. Por isso que eu coloquei aqui no vídeo. Você que está no Spotify agora, acredita em mim que tem uma tabela aqui do 16º até o 31º na tela e depois vocês correm lá pro YouTube para ver. Você que está aqui agora no YouTube, tá vendo a tabela aqui à esquerda do seu vídeo e tem Bubba Wallace, que é a última vaga, hoje ele está levando, com 32 pontos de vantagem para o Ty Gibbs. Então, é confortável? Só que é Daytona, velho. Aí, pra Big One, pra tomar volta, pra caca que der, acontece. Então, é a corridinha pro Bobola, se não ficar brigando para vencer estágio, no primeiro, segundo, no final da corrida, se sentir que a galera tá dando muito bump to go, bump and pass, ou tá né, muito aguerrida no vácuo, tira o pé, coração. O importante é chegar inteiro no final para fazer boa pontuação. De novo, o Bobo Wallace precisa de um top 10 para conquistar essa vaga. Então, tem que ser muito rasgado de má sorte para, né, não pegar 2 Big One na sequência, por exemplo. Mas vai ter Big One, a gente sabe, porque são nada mais, nada menos do que 16 pilotos brigando por uma vaga, porque a vitória classifica, além da pontuação do Bobo Wallace, né, quem está abaixo do Bobo Wallace, ali, por exemplo, o Ty Gibbs está 32, dá para pegar nos pontos? Até dá, difícil. Aí vem 43 pro Soares. Aí, bicho, é vitória. Desculpa, Daniel Soares, mas 43 pontos. E aí, bicho, para AJ Allmendinger para baixo, que estão lá para frente de 60 pontos atrás, tá 62 pontos atrás, aí é vitória, esquece. Então, Allmendinger, olha, tem uma galerinha de equipes boas aí, né? Tem o Allmendinger que, quando classifica, vai mais ou menos ok nos playoffs, mas também não vai muito longe. Aí tem Bowman, vencedor de corridas.
Não esse ano, mas vencedor de provas da categoria. Elliott dispensa apresentações. Austin Daytona Cindric, que não ganhou Daytona esse ano aí ficou complicado, né, querido? Ano passado tinha ganhado Daytona, né? E o Rick Stenhouse Jr. fez um campeonato esse ano melhor do que o seu em comparação com o que o seu fez ano passado. É uma vergonha ser o Austin Cindric na Penske esse ano. Por falar em vergonha, depois do Justin Haley, que tá lá no 31, que né, é a equipe do Justin Haley, paciência, a gente tem Ryan Preece na Stewart Haas. É a primeira Stewart Haas na 24ª posição, isso, 24ª colocação no campeonato. 10 posições atrás do Kevin Harvick. 10 posições, né? 10 pontos. 10 posições atrás do Kevin Harvick. Junto com o Eric Almirola, que né, fez a temporada de hora extra dele na categoria. Aí Todd Gilliland, né, que, desculpa, mas a equipinha tipo estilo Justin Haley é o que dá para fazer na temporada. Corey LaJoie, idem, apesar de ter feito boas classificações, lá em Watkins Glen era um dos candidatos à vitória. Eric Jones, decepção total com a temporada do Eric Jones esse ano. Austin Dillon nem se fala. E o provável substituto do Kevin Harvick, vamos dar o furo aqui? Harrison Button será o substituto do Kevin Harvick no 4 para 2024. E Chase Briscoe, o Ingua, 31ª posição com uma Stewart Haas, maluco. Você quer me arrebentar? Não dá. Não tem como defender. Fazer Chase Briscoe, que já ganhou corridas na categoria, fazer 31º. Pode ter acontecido de tudo, se lesionou, quebrou motor. Mas, cara, numa ótima, faz uns top 10 aí nas sequências, né? Só para aparecer um pouquinho mais lá em cima, para 22º no lugar do Austin Cindric. Você pega a temporada do Cindric, que foi um outro top 10 lá, tal, não sei o que, e depois também top 25, né? Lástima também. Mas, ô, Brisco, você vai ficar sem vaga pro ano que vem, meu querido. Escuta o que eu tô te falando. Então, a vaga. Aí agora eu vou dificultar o meu Queen na segunda-feira. Vale Queen se eu acertar o dono da vaga e o vencedor. O dono da vaga vai ser o Bubba Wallace. E quem vence é ele. Kevin Flamengo Harvick, se deixar chegar complica, ganhará a última corrida da temporada regular e fará assim a sua entrada retumbante nos playoffs para fazer jus ao meu apelido. É isso, moçada. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo de quinta-feira. Um grande abraço para vocês. Vocês que chegaram até aqui, inscrevam-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, ativa aquele famoso sininho, né? O algoritmo, né? Dá aquela, né? Ô, algoritmo, gostei desse canal aqui, né? Porque ajuda a espalhar a gente pro mundo. E domingão confirmado, estarei lá no Automobilismo para Principiantes. Sabadão, não sei. Talvez nosso amigo Rogério Elias terá que buscar um substituto lá, mas tem substitutos mais do que a minha altura, muito maiores do que a minha altura, né? Tem o Zé Pedro Morgado, que pode fazer. Tem o grid de largada, que desculpa, agora eu fico assim, sem passar o seu nome, perdão. Mas é outra enciclopédia também lá do grid de largada. Tem o Felipe do Automobilismo Brasil, tem a galeraça. Já foi também o Sérgio Milani, já participou com a gente. Ou seja, tem gente, não vai faltar substituto. Sabadão realmente o negócio tá complicado. Tá bom? Uma um ótimo final de semana, juízo nesse final de semana. E a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, só com um monte de Queen. Lembrando que tem INSA lá na Virgínia, nos Estados Unidos, já em preparações para receber nossos amigos Joseph Newgarden e Luz Vantor lá na Penske. Isso que é show de bola. O INSA, o EC. Make it great again. Do bom jeito. Sobe vinheta. Tchau, tchau.